Olá pessoal, aqui é Diego do Dia da Mudança. Você está vivendo online ou offline? Uma pergunta bastante interessante, já que hoje em dia você utiliza muita tecnologia na sua vida. Na verdade, você usa computador, você usa tablet, você usa smartphone, você usa celular, você está conectado quase 100% do tempo, inclusive até quase dormindo você está conectado, você deixa de dormir várias vezes por causa disso. E hoje eu quero tratar desse tema com você. Você, por exemplo, está ficando online, como que é o seu modo online, né? Como que você interage, por exemplo, na internet, né? Que tipos de site você frequenta? Você gosta provavelmente de redes sociais, então você já deve ter uma conta no Facebook, se não tem, provavelmente está querendo ter, mas a maior parte das pessoas já tem uma conta no Facebook, ou mesmo no Twitter, no YouTube, em outras redes sociais, né, que mais conhecidas. Mas essas no Brasil são as mais conhecidas. Tinha o Orkut no passado, mas cada vez as pessoas estão migrando, né, migraram para o Twitter, migraram para o Facebook. Legal? E que tipos, por exemplo, de blog você lê, ou que tipo de informação você assimila, né? Você, por exemplo, está se oferecendo, né, para conhecer, principalmente, por exemplo, às vezes você lê sobre notícia, você pode ler sobre determinado nicho de mercado, então você pode ler sobre psicologia, pode ler sobre pedagogia, pode ler sobre política, direito, economia, tem vários assuntos, né? Que tipo de assunto você está se alimentando? Agora no ambiente offline, né, que tipos de conteúdo você tem adquirido no ambiente offline, ou seja, que não é um online, vamos pensar assim, é o ambiente real, né? Você está lendo livro, você está lendo revista, ou lendo gibi, às vezes tem gente que gosta de gibi, mas que tipo de mensagem você está recebendo? Então, vai no cinema, você vai ver um filme, ou em casa você vai ver um filme, e que tipo de mensagem você está recebendo das pessoas, ou mesmo assimilando de outras pessoas que estão próximas a você ou estão distantes de você? Esse é um outro questionamento, tá bom? E o que a gente vê hoje, né? Eu falei do online, falei do offline, a gente vê hoje o ser humano on-offline, né? O que seria o on-offline? Seria o ser humano interagindo, né, com as redes sociais, com a internet mesmo, junto com o ambiente offline, né? Então, ou seja, o ser humano ele está aqui ao mesmo tempo no ambiente real, vamos dizer assim, junto com o ambiente virtual, ambiente digital. E ele faz essa intersecção, né? Ele junta tudo. E é assim que a gente hoje vive, né? Graças à internet a gente tem a possibilidade de conhecer outras culturas, qualquer conhecimento mundial, global, a gente tem disponível, inclusive ferramentas as quais a gente não tinha no passado. Se a gente analisar, a gente antigamente não tinha o Google, né? E para a gente fazer uma pesquisa a gente precisava ir na biblioteca. Então, qual foi a última vez que você foi na biblioteca? Às vezes tem gente que nunca foi na biblioteca. Você já foi na biblioteca? Então, são perguntas que a gente tem que fazer, principalmente, por exemplo, nesse on-off online, já que é a vida que hoje o ser digital, né, o ser humano, vive. E por que eu estou falando tudo disso? Porque eu quero tocar num ponto essencial. Eu falei muito da tecnologia, mas a gente está deixando de lado o quê? Os relacionamentos sociais. O relacionamento, que pode ser tão íntimo, né? Por exemplo, um casamento, pode ser um namoro, ou entre pessoas da sua própria família, ou pessoas que você conhece, amigos, colegas, né? As pessoas, o que está acontecendo com os relacionamentos? Eles estão hoje muito baseados em smartphones, né? Inclusive foi uma experiência, eu conversei com uma amiga agora há pouco, antes de gravar esse vídeo, e ela comentou sobre um ponto que ela ficou bastante abismada. Ela foi num restaurante, né? Eu vou comentar com vocês. Ela foi num restaurante e ela foi numa pizzaria comum, né? E ela viu numa outra mesa uma família, né? O pai, a mãe, e tinham mais 2 filhos. E no caso, os 4, né? Os 4 estavam com o smartphone. Ou seja, é de se perguntar, né? Por exemplo, a família sai para passear, né? Para ter um momento de lazer familiar, e cada um fica no seu smartphone, cada um fica o quê? Na sua caixa, né? Se fechando, e você não tem nenhum diálogo, nenhuma conversa, ninguém sabe como que está passando na vida do outro. Mas é mais fácil, às vezes, nesse tipo de exemplo, as pessoas mandarem mensagens dentro do ambiente digital do que fora, ou seja, não falam. Será que isso é saudável? Será que estamos evoluindo como seres humanos? Esse é um ponto, né? Então, o que acontece? As pessoas deixam de se falar. E o que acontece com tudo isso? Acontece que a falta da comunicação. E a falta da comunicação, o que acontece? As pessoas não vão se falar, né? Esse é um principal ponto.
e a partir disso os problemas vão acontecer. Por quê? Você deixa de falar, deixa de saber o que o outro está pensando sobre qualquer área determinada. Então, por exemplo, pode ser sobre o relacionamento, pode ser sobre alguma coisa que você disse, que você não se lembra já que você estava tão focado no ambiente digital, né? Ou mesmo, nem precisa falar do ambiente digital, mas nesse vai e vem, nessa correria que a gente fala, né, da falta de tempo que a gente comenta, a gente às vezes deixa de dar valor às coisas importantes. Eu falo muito disso. Né? E as pessoas o quê? Se fecham nas caixas, né? Já que você sai da sua caixa, né, do seu computador, vai para a sua caixa, ó, carro, né? Se você vai para o trabalho, por exemplo, um carro, ou você pega um ônibus para ir para o carro, ou você pode pegar um metrô para ir para a empresa, você se vai numa outra caixa, você chega na caixa da empresa e se fecha em uma outra caixa que pode ser o seu computador na sua empresa. Você sai de lá e vai para outra caixa, que vai ser o carro, o metrô, o ônibus ou o táxi, e volta para sua caixa, que vai ser? Vai ser a televisão. Ou seja, você cada vez mais está vivendo de caixas. E você não está saindo disso. A maior parte das vezes. Eu estou dando esse exemplo, pode ser até um pouco superior, né? Ou vou além do que você poderia estar acostumado, mas essa é a realidade de muitas pessoas no mundo. Não é só do Brasil, mas são de pessoas globalmente falando. As pessoas estão se fechando aqui em caixas e elas não conseguem manter diálogo entre as pessoas, já que cada um está se isolando, está na sua ilha, na sua caixa, e elas estão deixando de se falar. Então você não sabe quais são as preocupações, quais são os problemas e quais podem ser as soluções, já que você está deixando de dar uma oportunidade para você aprender com o outro ser humano. Né? E o que acontece na maior parte das vezes, as pessoas começam a conversar e até uma brecha de alguma palavra que você não gostou, te incomodou, já começam a brigar. Ou seja, mal começou um diálogo, já começa a brigar. E aí começa a discutir e as pessoas o quê? Evitam de se falar. Esse é o maior erro das pessoas hoje em dia, ou seja, elas não se conversam. Eu já falei para você, comecei o vídeo falando sobre tecnologia, né? Se isolam. E a partir disso, não tentam resolver esse problema, que na verdade não é um problema, mas é uma oportunidade de você melhorar. É um desafio que é dado a você para você conseguir ser um ser humano melhor. Por exemplo, usando palavras poderosas, que eu já comentei em outros vídeos, sobre o vocabulário transformacional. Além disso, você evita de brigar por um outro motivo, que é o quê? Para não perder tempo. As pessoas hoje não querem comunicar-se entre si porque não tem tempo. Será que isso é verdade? Será que, por exemplo, você dá um bom dia para uma pessoa que é simples? Bom dia. Né? Bom dia para você que está aí. Estou aqui nesse dia, estou gravando. Bom dia para você. É tão simples uma palavra como essa que você pode transformar uma vida. Uma pessoa que nunca recebeu um bom dia de uma pessoa, por exemplo, de uma empresa, ou você na rua, né? Você está andando na rua, por exemplo, tem um faxineiro que está limpando, né, a rua. Você dá um bom dia para ele, o mundo dele muda. Né? A transformação acontece de pequenos atos. O que eu falo, pense grande, comece pequeno. Então, por exemplo, é um simples gesto, mas essa transformação de palavra pode mudar o seu diálogo, que pode mudar a forma que você encara os seus problemas e a forma que você se relaciona com a sua família, com a pessoa que você ama, que está do seu lado, com qualquer pessoa, seus colegas de trabalho, ou qualquer pessoa que você ainda não conhece. E aqui eu não estou nem julgando, por exemplo, o ambiente digital ou real, mas é a maneira que você interage no todo, já que você não pode ser uma pessoa aqui diferente dessa pessoa aqui. Essa é a mesma pessoa, como eu falei, é um offline. E o que foi feita, né, é um ponto para finalizar. A tecnologia é o quê? Foi feita para te ajudar. Eu vou repetir, a tecnologia foi desenvolvida para te ajudar, para ganhar mais tempo. E o que acontece? As pessoas, além de usarem a tecnologia de uma maneira que está incorreta, já que focam em outras coisas que não são importantes, isso é fato. Tem coisas importantes que você está deixando para lá, deixando para depois. Porque depois eu vejo isso, deixa eu ficar no meu Facebook, não é assim que às vezes a gente fala? Porque você quer se distrair naquele momento, você quer ter um prazer, e não quer ter uma dor de curto prazo, mas você quer um prazer. Depois, você deixa para depois, esquece o depois, a noite já passou, quero dormir porque eu não tenho tempo. Você tinha tempo lá e você deixou de fazer, certo? Esse é um ponto. Mas
Você está deixando de ter um relacionamento saudável, melhores relacionamentos, relacionamentos poderosos, porque está deixando a tecnologia te dominar, ao invés de você dominar a tecnologia. Esse é um ponto principal. E a tecnologia foi feita para te ajudar, como eu te falei, e não para magoar a quem você ama. Ou seja, use a tecnologia ao seu favor, não contra as pessoas as quais querem o seu bem. Legal? Eu quero que vocês comentem aqui embaixo, principalmente exemplos. Hoje eu dei um exemplo para você, conheço vários exemplos práticos, relacionamentos, por exemplo, fui num restaurante e vi um casal também fazendo a mesma coisa, e que você está vendo isso bastante? Né? Comenta aqui embaixo, vamos trocar uma ideia, principalmente sobre esse ponto, sobre se você está vivendo online ou offline. Legal? Até mais, gente!